Bem, meus amados, estamos começando mais um Maranata em Foco, né? E hoje eu estou aqui recebendo, tendo a honra de receber o doutor Emílio Duarte, ele que é advogado eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral lá da OAB em Brasília. E hoje nós vamos abordar e falar um pouco sobre essas mudanças eleitorais. De fato, o que mudou, vamos estar falando aí sobre o fundo partidário, da onde é que vai vir esse recurso, vamos falar aí também sobre o fim da coligação, enfim, todas essas mudanças eleitorais aí, nós vamos estar abordando aqui dentro do Maranata em Foco com o doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, é um prazer recebê-lo aqui, querido. Eu que agradeço, André, desde já parabenizar você por esse projeto novo, com certeza tudo que você faz nessa área de comunicação é abençoado e esse também já é um projeto abençoado, o Maranata em Foco. Espero aqui poder contribuir para os seus seguidores. Doutor Emílio, nós estamos aí há menos de um ano das eleições municipais de 2020 e tivemos aí muitas mudanças nessa que a gente pode dizer de mini-reforma, acho que a gente não pode chamar de uma reforma política, mas é uma mini-reforma que mudou algumas coisas e eu queria tratar hoje, vamos começar falando sobre, daqui a pouco a gente entra na polêmica do fundo partidário, que essa daí é uma polêmica mesmo, porque o valor aí é quase que, mais do que dobrou para as próximas eleições. Mas vamos falar dos fins das coligações. É a primeira eleição sem coligação. Vamos esclarecer a você que está nos acompanhando que a lei para este ano 2020 mudou e proíbe, veda a coligação para a eleição proporcional, ou seja, para os mandatos de vereadores que vão disputar a eleição agora em 2020. Portanto, a candidatura majoritária, nada disso mudou. Você pode ter um prefeito de um partido, um vice de outro, então aqueles conglomerados de partidos para a majoritária. Porém, para a eleição de vereador, realmente o partido não pode mais coligar. Como é que era antes? Um partido A juntava com B, ou C, ou D, fazia uma sopinha de letras, podiam lançar até 200% do número de cadeiras da Câmara. Por exemplo, uma cidade do interior, com o menor número de vereadores possíveis é 9, começa a partir de 9. Então, antigamente, com a coligação, podia lançar 18 candidatos, respeitando a proporção 70-30 de cada sexo. Hoje, não tem coligação e o número diminuiu para 150%. Então, aí nesse exemplo dessa Câmara de 9, por exemplo, não existe meio candidato, E aí 9, 5, 14 candidatos é o número de candidatos máximo. Percebam que você não pode coligar, diminuiu o número de candidatos, ou seja, dificultou a questão do quociente eleitoral para ser atingido. Então, ou seja, os partidos que eram acostumados a ter seu vereador, ficava lá, não trabalhava, cooptava aqueles partidos menores que tinham feito a famosa cauda, uma lista de vários vereadores, uma nominata de candidatos fortes, ele ia de última hora na convenção, fazia um conchavo político, apresentava na ata e coligava e ficava com o mandato salvo. Este modelo não está mais em voga, está fadado ao insucesso, com certeza. Você que é dirigente partidário, está nos ouvindo, que nos acompanha, e ouvinte também da Rádio Maranata, sabe que a gente sempre bate papo lá e está explicando isso. Você tem que fazer seu partido. O que é isso? Ir para as comunidades, identificar lideranças comunitárias, identificar pessoas que saíram, por exemplo, agora a gente acabou de ter eleição para o Conselho Tutelar, aquelas pessoas que saíram bem votadas nas urnas e que pesam ter ganho, mas que tem um trabalho voltado para o social, tenha condições de disputar a eleição, porque senão você corre o sério risco de ter uma boa votação e não fazer o quociente eleitoral. Isso é um risco muito grave. Com o fim das coligações, a gente pode dizer que a médio e longo prazo a gente pode ver aí a extinção de alguns partidos pequenos? Como é que você vê isso? Com certeza. Muito bem observado, André, você que é um cara sempre atento à movimentação política no nosso cenário nacional, inclusive. O que eu posso apostar desde já com certeza, o número de partidos que vai fazer, que vão fazer mandatários. Tem a cláusula de barreira, tá? Isso, nós temos a cláusula de barreira. Isso. Então, o número de partidos que vai conseguir fazer cadeiras, vão conseguir fazer cadeiras, por exemplo, aqui na cidade de Jaboatão, Recife, o número de partidos que, por exemplo, tem mais de 20 partidos que têm assento na Câmara Municipal do Recife, na Casa Zé Mariano, por exemplo. Eu acredito, infelizmente, não tenho como estar errado, que esse número não chega a 8 partidos que vão conseguir fazer vereador na cidade do Recife. Então, ou seja, vai dar aí uma enxugada, não é? E até com a ideia de, paradoxalmente, de fortalecer as estruturas partidárias. Mas de que modo se vai diminuir, Emílio? Você já pode perguntar de plano. Obviamente, a gente tem a maior provisoriedade na vida, né? Na vida a gente sabe que nem tudo é passageiro, mas
uma coisa que demora muito a passar, chama-se as comissões provisórias dos partidos políticos. Então, são verdadeiras ditaduras que os dirigentes partidários fazem, e aqueles que não demonstrarem para o partido a nível nacional em Brasília, que tiveram condições de formar uma chapa de vereador competente, que não fizeram prefeitos, que não fizeram vice-prefeitos, esse aí vai estar aí, que vivia sentado em berço esplêndido, esse aí não vai ter condições de continuar dirigindo. Eu acho que os partidos vão ter que passar por uma democracia interna, um processo de oxigenação grande para sobreviver no atual cenário político. Nós temos também uma coisa até que está sendo discutida pelo Supremo, que é com relação à questão das candidaturas avulsas. Isso pode vir a acontecer nas eleições de 2020 ou essa possibilidade ela inexiste? Essa possibilidade não existe, é nosso ordenamento jurídico brasileiro, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a Constituição, ninguém fala disso. Só um ministro lá no TSE que inventou de fazer uma audiência pública. Eu não sei para quê, porque ele não legisla. A audiência pública tem que fazer o Poder Legislativo para fazer uma lei, para discutir a elaboração, o próprio fazimento do processo legislativo, não é, junto com a sociedade. Então, o Judiciário não faz lei, tá? Então, não guarda relação com a Constituição. Não é previsível no Brasil a possibilidade de se sair candidato sem estar afiliado ao partido. Inclusive, André, já no tópico aí de outra mudança da legislação para o próximo ano, é a questão do domicílio eleitoral para 6 meses antes da eleição, se igualou à fidelidade, à filiação partidária. Então, ou seja, voltando à candidatura avulsa, não basta só apenas para ser candidato estar afiliado ao partido, mas estar afiliado ao partido há no mínimo 6 meses da eleição, porque senão o cara podia pensar que podia filiar a qualquer tempo. Não, tem que estar filiado a um partido e preservar aí os 6 meses mínimo legal que a lei eleitoral coloca como imposição. Então, e inclusive também a mudança de domicílio eleitoral, né? Isso agora você tem, antes era 1 ano, né? É porque a lei mudou na eleição passada de 6 meses da filiação, mas deixou um descasado aí com o domicílio. Domicílio. Aí agora, para essa eleição, igualou todos os dois, são 6 meses antes. Então, por exemplo, tem gente que está nos ouvindo agora, pode ser que não vote em Jaboatão, não seja eleitor de Jaboatão, venha para o ano ainda mudar seu domicílio eleitoral para Jaboatão, se filiar num partido de Jaboatão, pode ser que seja eleito. Então, talvez a gente tenha algumas cidades ainda que nem conheça o cidadão, mas ele vai vir a ser candidato. E ia ganhar a eleição e ser mandatário na cidade. Agora uma pergunta, doutor Emílio, aí a gente vai entrar nesse tema que é muito polêmico, porque trata-se de dinheiro público. Né? E toda vez que a gente trata de dinheiro público, né, é uma coisa muito preocupante, até porque a gente está vendo a recessão econômica que está vivendo o nosso país. Né? Nós tivemos na última eleição, se não me falha a memória, 1 bilhão e 700 milhões de reais, que foi dinheiro público usado nas campanhas para deputados, governadores, presidentes e senadores. Nesse ano fala-se em algo em torno de 3 bilhões, né? Como é que ficou aí essa questão do financiamento, esse valor, da onde é que vem esse recurso? Porque é um valor exorbitante, né? Verdade. Eu, inclusive, o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada 2 semanas passadas, é um deputado da Bahia, Cacá Leão, o pai dele é o vice-governador da Bahia. Eu até conheço, de tanto ir para Brasília, a gente como se encontra de vez em quando nos voos, eu encontro sempre ele no aeroporto, no congresso, ficamos amigos de tomar café, de bater um papo em sala VIP, esperando o voo, etc. Ele me dizia que a primeira ideia dele era lançar aí mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões para o fundo eleitoral na LDO. E recebeu uma pressão interna muito grande, a sociedade cobrou, muitos deputados também se posicionaram contra, né? E aí ele comentou que a ideia seria aumentar um pouco mais em relação a 1 bilhão e 700 do ano passado, mas não chegaria a 3 bilhões. E fomos pegos de surpresa. Na verdade, a LDO foi aprovada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que é uma lei que dá a diretriz, como o nome diz, para o orçamento. Vamos ver agora na rubrica do orçamento como é que vai ser, da onde vai sair. Mas está em 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais. Somado ao fundo partidário, que é quase 1 bilhão, não é? Então você tem aí quase 5 bilhões injetados dos cofres públicos nos partidos políticos e nas campanhas para o ano, que é um absurdo. Nós estamos vivendo um momento da atividade econômica que passa por uma situação complicada. O governo Bolsonaro aí fazendo cortes. Eu queria só fazer uma pausa para a gente falar de como esse número é absurdo. Nós temos aí uma previsão de investimento em infraestrutura do Ministério de Infraestrutura para o ano que vem, o ano de 2020, né, uma redução aí caiu de 5 ponto alguma coisa bilhões, que foram 5,5 bilhões esse ano de 2019 e vai para 2,9 bilhões. Ou seja, o fundo partidário e o fundo eleitoral, né, ele é maior
do que o investimento que o Brasil vai fazer no ano de 2020 Na sua em infraestrutura. toda a questão de infraestrutura. É um absurdo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu vivo no meu escritório basicamente do direito eleitoral, advogo para vários mandatários em Pernambuco, nacionalmente, vários partidos políticos, mas eu não posso olhar apenas para o meu umbigo. Estou aqui falando como cidadão, não posso agir como se no Brasil não tivesse. Não é porque vai ficar bom para advogado que a gente acha que vai ficar bom. Então, eu como cidadão acho que essa grandeza, sou voz ativa e altiva contra isso. Eu, inclusive, tenho uma proposta que eu lancei no Conselho Federal, que a gente vai tentar encaminhar isso para as próximas eleições, que não deu tempo, que é que no ano, por exemplo, no segundo semestre do próximo ano, nós teremos eleições. O que é que um partido político, André, faz no ano eleitoral, no semestre da eleição? Ele não faz nada a não ser campanha. Então, no ano que tiver eleição, tá certo? A gordura da rubrica de fundo partidário, que era algo em torno de 220 milhões, aumentou para quase 1 bilhão. Então, esse incremento passaria a compor o fundo eleitoral. Só no semestre da eleição. Aquele dinheiro, em vez de ir para o partido, você dividia ele, cada partido dava a sua cota para o próprio fundo eleitoral. E diminuía esse gasto, porque vai tirar, não tem outro. O dinheiro é verde, amarelo, azul e branco. É o dinheiro que vai faltar na saúde, que vai faltar na educação. Já está faltando você. Já está faltando, você é um leitor, porque nem todo mundo que eu conheço lê aí a questão de orçamento, você foi estudar a fundo. Então, tira da estrutura, tira, não tem... Não tem mágica, na verdade. Não tem mágica, a economia está fechada ali. A gente não pode inventar dinheiro. Não é? Então, num período que a gente teve cortes substanciais na educação, na saúde, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade, os políticos parece que estão na contramão da economia do Brasil, de modo que eu, como cidadão, estou muito triste com isso, não é? Em que pese vivo disso, mas a gente não pode pensar só no nosso umbigo, nós temos que pensar em todos os nossos irmãos brasileiros. A gente não pode falar que 4 bilhões é um valor que não vai fazer falta, mas é óbvio que é um valor que vai fazer muita e muita falta, né? A gente está falando de 4 bilhões. É uma grandeza, né? Impressionante. É um valor exorbitante para ser gasto em campanhas eleitorais. E agora me tira uma dúvida, que na verdade é uma dúvida dos nossos queridos pessoas que estão nos assistindo, com relação à questão de quem recebe esse recurso e qual é o parâmetro para que os partidos recebam esse recurso, só para que as pessoas possam entender. Eu falei há pouco da possibilidade da oxigenação que essa eleição vai gerar. Existe a falta de democracia interna nos partidos políticos, que é uma realidade. Tem gente que faz um conchave em Brasília, fica 12, 15 anos dono do partido no seu estado. Então, esse resultado das urnas vai modificar muito isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem decide, quando o dinheiro chega de Brasília aqui para o estado, para onde vai e para que candidato vai e que proporção vai, é o dirigente partidário. TRE, TSE não se mistura nessa discussão. Entendeu? Já teve processo que eu defendi os partidos e de pronto nós ganhamos, que o cara querendo ter o direito de ir para o TRE mandar o partido dar dinheiro para ele. O TRE a gente não manda no dinheiro. O dinheiro é dos partidos políticos, é assim que a lei diz. Então, geralmente são pessoas que estão, em primeiro lugar, quem já tem mandato, né? Os donos de partido e aquelas pessoas que têm a maior proximidade, que fazem parte do ciclo íntimo de amizade dos dirigentes partidários. Infelizmente, a realidade é essa. Aquele vereadorzinho lá do Alto Sertão, que não sabe nem onde fica a sede do partido aqui em Pernambuco, a probabilidade dele pegar esse recurso é quase zero, quase nulo, André. A verdade é essa. E a gente quer que defende? A gente defende que os partidos políticos apresentem um plano de aplicação do recurso antes daquilo que a lei exige. Tá? Seja aprovado numa Assembleia Geral, tá? numa convenção partidária apenas para decidir isso, e aí seja cumprido e fiscalizado pela Justiça Eleitoral. A única coisa que a Justiça Eleitoral pode fiscalizar é aquilo que os partidos dizem que vão fazer. Nós tivemos na última eleição aquela cota obrigatória dos partidos destinarem 30% do seu recurso para candidaturas de mulheres. Isso. Essa cota continua, vai existir? Vai ter que o partido vai continuar tendo que destinar os recursos, não é? Isso em 30%? E a experiência dessa política de afirmação mostra que não deu resultado. Os partidos tiveram que lançar mão de algumas práticas não republicanas para cumprir a lei, que é um absurdo. Então, nossa proposta era que também esse percentual fosse reduzido aí para 5%, nossa ideia, porque você não dá, por conta da lei, do dinheiro, forçar a mulher
a entrar na política. A mulher, aí você que é mulher sabe disso, tem tripla jornada. A mulher trabalha, ainda vai cuidar de casa, vai cuidar de marido, de filho. É muito difícil a mulher abdicar de toda a família. Você, que é chefe de família, você mesmo disputou eleição, sabe como é difícil a família aceitar que vai perder o seu convívio no dia a dia para a vida pública. Imagina as pessoas do sexo feminino. E a gente vê isso, a gente vê o reflexo disso no Congresso, né? No Congresso, a representatividade feminina é muito pequena. Muito pequena, muito aquém do... Isso é uma tentativa de afirmação de uma política que eu acho que não teve sucesso, não teve êxito na sua completude. Doutor Emílio, com relação à distribuição por partido, né? É esse ponto que eu queria chegar agora. Quem é que vai abocanhar uma maior fatia desse recurso público? A regra do fundo partidário e fundo eleitoral foi a questão do 31 de dezembro dos deputados federais eleitos. Né? Na eleição de 2018. Então, o maior voto, em primeiro lugar, está o PSL, que vai abocanhar a maior fatia, que hoje já recebe de fundo partidário, e vai ser também assim de fundo eleitoral. Em segundo lugar, salvo o melhor juízo, está entre o PMDB e PT. Mas o primeiro é o PSL disparado. Era um partido que tinha 9 deputados, 7 deputados, passou para mais de 50 deputados federais. Teve um crescimento vertiginoso. Eu acho que eles se preocuparam mais com a quantidade do que com a qualidade de algumas coisas aí. Nós estamos vendo que eles primaram mais pela quantidade. Esqueceram um pouco da qualidade. Doutor Emílio, nós temos hoje mais de 30, se não me falha a memória, 36 partidos, né, registrados no nosso país. Você não acha um número muito grande e que dificulta até, por exemplo, uma discussão? Nós temos hoje na Câmara, nós temos mais de 20 partidos representados na Câmara Federal lá em Brasília. Dificulta um pouco a discussão do presidente, por exemplo, com a Câmara, ou de um prefeito, por exemplo, que na Câmara Municipal mesmo do Recife tem quase 20 partidos, né, que são representados. Isso não dificulta, isso não atrapalha um pouco? Você é contra ou a favor dessa gama de partidos que existe no nosso país? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer a você que nos assiste que não é fácil no Brasil, por incrível que pareça, fazer partido. A lei está cada vez pior e o TSE tem fiscalizado muito, que é a agenda da assinatura, enfim. Agora, do ponto de vista dos governos anteriores, que a gente vivia e estava acostumado no Brasil, uma expressão que tornou-se muito corriqueira, chamado o presidencialismo de coalizão. Né? Então, realmente era muito difícil você tratar com 36 líderes de partido. Por exemplo, no dia a dia de uma votação de um processo importante legislativo, um projeto de lei ou uma emenda constitucional no Congresso, na Câmara ou no Senado, cada partido tem direito a encaminhar, vai falar. Então, 36 partidos a encaminhar, eu voto sim, voto não. Então, veja a demora, né? Como era sacrificante a questão de um simples encaminhamento de uma votação no Congresso Nacional, né? Ou nas suas casas individuais, por exemplo. Mas eu quero crer que essa cláusula de desempenho, né, que impõe uma barreira aí para ter direito a isso, já deu uma depurada. Alguns partidos já unificaram. Tivemos o exemplo do PHS que juntou com o Podemos, né, do PRP que juntou aí com Patriotas, do PCdoB que juntou aí com o partido que é da Edna Costa, que daqui a pouco eu lembro a sigla. Mas, enfim, tem alguns partidos que se juntaram já, reflexo da nova legislação, que aí deu uma diminuída. Agora, para o dia de hoje, da relação presidente, governo federal, governo central com o Congresso, não, porque o presidente inaugurou uma nova forma, que é o presidencialismo sem a coalizão. Então, está sendo positivo para a sociedade. O governo quer tomar partido e ser o ponta de lança de algumas políticas inovadoras através do Poder Executivo, e a Câmara e o Senado, por si só, não querem ficar sendo apenas mero espectador. Estão querendo protagonizar, por exemplo, eu digo isso com a reforma tributária. O governo tem a sua proposta, o Senado tem a sua proposta, a Câmara Federal tem a sua proposta. Isso é muito salutar. Não é? Como antes a gente não conseguia ter proposta de nenhum dos três. Não é? A reforma da Previdência foi um protagonismo essencial do governo federal para melhorar a questão da atividade econômica do país, mas a Câmara e o Senado tiveram um papel muito importante. E sem essa coalizão, o governo tem um lado bom, mas às vezes pode travar aí, principalmente com o Centrão, essa relação do governo com o Poder Legislativo, porque ele está governando o presidencialismo sem a coalizão. Então está aí a opinião do nosso querido doutor Emílio. Doutor Emílio, nas últimas eleições de 2018, nós tivemos uma renovação aí de quase 70 e poucos % no Senado e 60 e poucos % na Câmara Federal. Tudo por conta dessa questão da onda da renovação, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro
veio nessa onda, né? O partido dele, que tinha 5, 6 deputados, tem 52, 54, se não me falha a memória, deputados federais hoje, tudo vindo nessa questão da renovação. Você acha que essa onda de renovação, por mais que o governo começou com a aprovação de quase 60%, né? E hoje temos aí uma aprovação de 30 e poucos por cento, né? Você acha que essa onda de renovação ainda tende a se repetir nas eleições de 2020? Qual é a sua análise para a eleição de 2020? André, eu apenas acrescentaria, agregar um comentário a mais nesse que você faz, tá? Que a relação ao discurso ético. Somado a essa onda da renovação, a questão da segurança pública, tivemos muitos generais, muitos militares, governadores, juízes, né? Juiz senador, juiz governador no Rio. Então tivemos uma onda das pessoas ligadas ao combate da corrupção, quer seja no executivo através das polícias, a bancada de segurança no exército, quer seja muito promotor, promotora, muitos juízes, juízas eleitos na eleição passada. E eu acho que esse discurso ainda da ficha limpa, da ética, do combate à corrupção, está decantando, vem decantando, mas eu acho que ainda vai ser fundamental nessa eleição de 2020. Nós vamos ter a discussão aí dos ficha limpa, das pessoas que tiveram envolvimento com nenhuma questão processual, processo penal, foram condenados, foram presos, enfim, questão Lava Jato ainda, acho que pega. Isso vai demorar a decantar, mas eu acho que para essa eleição 2020, aquela pessoa que tiver demonstrar uma renovação, na verdade é uma nova forma de fazer política. Não existe, na minha opinião, nem velha política, nem nova política. Existe uma forma que se fazia, a sociedade estava acostumada a fazer política e agora Bolsonaro mostrou na eleição de 2018 que pode ser feito de forma diferente. Então, quem conseguir ainda demonstrar isso para o eleitor, eu acho que vai ter sucesso ainda para esta eleição. Doutor Emílio, eu agradeço a sua participação. A gente poderia ficar aqui batendo um papo, falando de diversos assuntos, né? Espero poder contar com você aqui outras vezes, né, para a gente falar de assuntos, né, de grande importância, né, da atuação do Supremo, interferindo no Legislativo, no Executivo, né, que é um outro tema que a gente vai estar abordando aqui futuramente. Espero poder contar com a sua participação, mas fica aberto aí para você fazer suas considerações finais aí para os nossos queridos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez sucesso nesse projeto, eu não tenho dúvida disso. Obrigado por poder falar com o teu público. Estou sempre à disposição do amigo, poder esclarecer, poder cada vez mais conscientizar o cidadão, porque todo esse processo, justiça eleitoral, TRE, TSE, legislação, Congresso, só existe por conta de Vossa Excelência, o eleitor. É a figura central. E você que está sofrendo com desemprego, com a falta de iluminação pública, com a rua esburacada, sem esgoto, com assalto, com assassinato, enfim, com toda essa falta de Estado, ausência de Estado, saiba que agora, no próximo ano, você tem uma arma importante nas suas mãos, que é o voto. Então, vai passar muita gente na sua rua, na sua porta, mas saiba que quando eles passam, quem fica com o problema é você. Essa é uma das eleições mais importantes da nossa democracia, porque a vida acontece na cidade, no município. O cidadão não mora em Brasília, o cidadão não mora em Pernambuco, o cidadão mora no município, mora em Carnalbeira da Penha, Jaboatão, Recife, Palmares. Então, eleitor, tenha consciência de que o futuro da sua cidade depende das suas escolhas. E a façam com muita tranquilidade. Voto consciente, né? Consciente. Sempre a gente bate muito nessa tecla da importância do voto e do voto consciente, né? Para que a gente possa aí ter dias melhores no nosso estado de Pernambuco. Doutor Emílio, muito obrigado pela sua participação. Sucesso, né, na sua carreira, que já é uma carreira de sucesso, né? E que possa crescer cada vez mais e mais. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Queridos, terminamos aqui mais um Maranata em Foco, né? E lembrando, você que está nos assistindo, você pode também deixar aí a sua opinião para um tema que você queira ouvir aqui, né? Você pode falar aí e a gente vai estar trazendo convidados aqui para poder esclarecer sobre o tema a qual você deseja também estar ouvindo. Um abraço muito carinhoso e até o nosso próximo programa.